Meu nome é Raul Maldonet, sou presidente da Confra Business. Confra Business é um ecossistema de geração de negócios formado por executivos C-levels e empresários. E hoje a gente está em mais um dos nossos episódios do podcast Confra Business, tendo o prazer de receber Joaquim Levy, atual diretor do Safra de Estratégia Econômica e Relações com o Mercado, ex-ministro da Fazenda e também ex-presidente do BNDES. Joaquim, muito obrigado aí pelo teu aceitar o nosso convite e obrigado por ser um membro da Confra Business. Nos deixa muito honrados com isso. Antes de para fazer a primeira pergunta para o Joaquim, quero apresentar Marcelo Tioff, que é sócio da PwC e líder de mercado e clientes, que vai me auxiliar nesse bate-papo. Então, já indo para a primeira pergunta, Joaquim, eu acho que é o que todo mundo quer ouvir, ainda mais tendo na última quarta-feira a decisão do Copom de forma unânime de aumentar 1,25 aí na taxa base de juros. Então, o que a gente gostaria de ouvir de você? A tua visão, como que o Brasil está posicionado hoje no cenário global? É uma pergunta dupla aí. Essa é a primeira parte dela. E quais seriam os maiores desafios que a gente enfrenta daqui para frente? Muito bom. Bom, primeiro, satisfação estar aqui nessa Muito conversa com obrigado. você e com vocês. E, bom, essa é uma pergunta ampla, né? Mas, enfim, olha, como é que o Brasil está posicionado globalmente? Se você pegar, assim, big picture, o Brasil está posicionado como uma das principais economias do mundo, uma economia que está muito à frente da maior parte das outras economias no que tange à transição climática, transição energética, tá? A gente tem muitas vantagens nessa área, na parte de energia, Sem na parte dúvida. de minerais, na parte, bom, também a energia mais biocombustível, e também certos desafios. A gente está vivendo particularmente esse ano essa questão dos incêndios, né? A gente, no ano passado, ali incêndio na Grécia, ali incêndio em Portugal, ali Em vários incêndio no locais do mundo, menos Canadá. aqui. E aqui, como quando veio a seca e a temperatura mais alta, a gente está tendo esse desafio, que é um desafio que não é só na Amazônia, né? Sim. Você tem aqui na Floresta Atlântica, aqui em São Paulo, grandes focos de incêndio e nem todo mundo está preparado. Nem, de certo modo, o governo federal, nem mesmo os Os estados estaduais, mais perfeito. ricos estão totalmente preparados para isso. Além de outros eventos, como foram as chuvas, e aí também preparação não era completa no Rio Grande, né? Bom, então esse é um desafio obviamente que não é só nosso, é um desafio do mundo todo, esse desafio climático, de certo modo existencial, tá? Mas aí também o Brasil ele está posicionado como? Hoje está em curso aí a preparação para a reunião dos líderes do G20, que vai ser em novembro. A gente tem sido bastante atuante no G20, conseguiu incluir, inclusive dentro da pauta do G20, a questão da biodiversidade, que é uma coisa que interessa ao Brasil, não só é o sapinho da Amazônia, alguma coisa assim, lagartinha, não, é muito mais Um amplo que sentido amplo. isso, e que afeta, inclusive, outros biomas também. Tá? Nós continuamos sendo, como eu falei, na questão da energia, vai de A a Z, né? Do álcool até, sei lá, o produto químico derivado de petróleo, derivado da biomassa que a gente está produzindo, além de todas as energias renováveis. Qual é a implicação disso? Assim, se a gente conseguir se organizar e ter as estruturas adequadas, é uma grande possibilidade de atração de investimentos. Investimentos de A fora. gente já até começa a ouvir falar, por exemplo, data center. Você vem aqui, você sabe, data center usa muita energia, e você aí garante que é uma energia renovável. Além disso, para quem não consegue fazer energia renovável, a gente também tem créditos de carbonos que estão aí, exatamente algumas dessas grandes companhias estão comprando para tentar compensar a energia de fósseis que eles, por exemplo, usam nos Estados Unidos, na Califórnia, onde quer que seja. Então, assim, nós estamos posicionados com problemas,
mas também, vamos dizer assim, Uma boa dentro perspectiva. boa perspectiva. Lógico que não é um peso pesado da diplomacia internacional, mas a gente se faz ouvir, a gente tem principalmente como contribuir, né? E aí, mais assim, focando no mais curto prazo de Brasil, assim, a economia está indo bem. Eu viajo aí até pelo Banco Safra, né? A gente tem cliente no Brasil No Brasil inteiro, inteiro, com né? certeza. No Centro-Oeste, no Sul, aqui no interior de São Paulo, etc. Praticamente todo mundo está indo bem. As firmas estão bem de caixa, tá Pujantes certo? aí. Pujantes, estão investindo, ainda com certo cuidado, mas estão investindo, tá certo? Porque vem possibilidade para frente. E a outra boa coisa, né? Ontem eu estava comentando aí no simpósio, a gente tem um bom problema, que é o problema de ter muito emprego, por assim dizer. E aí o desafio é o quê? Como que aumenta a produtividade de Produtividade, esse é quem o termo. trabalha. Um dos maneiras de se aumentar a produtividade, obviamente, é investir. Tá certo? O cara pode ser super bem formado, né? Se tem um PhD e dá uma inchada, a produtividade não vai ser a mesma de alguém que tem uma boa formação, mas tem uma máquina adequada, com GPS, etc. e tal, que é Sem dúvida. inclusive que a gente vê muito na agricultura, quando a gente visita lá tanto os produtores rurais quanto os que fazem essas máquinas, né? Lá em Pompeia, em outros lugares aqui do Brasil, que você vê enormes fábricas muito avançadas para isso. Então, assim, o desafio para a gente é como que a gente aproveita essa mão de obra que está sendo cada vez mais qualificada, como a gente continua melhorando a qualidade do ensino, vai dando força, né, para Capacitando, né? capacitando, tá? Esse é um trabalho conjunto, um trabalho do setor privado junto Com o com público. com o setor público. Tem algumas fundações que são bem atuantes nisso e acho que tem muito espaço. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai crescer com baixa inflação, tá certo? Eu acho que aí aumenta também a confiança no governo, nas coisas, o câmbio vai se fortalecendo um pouquinho mais. Então, assim, eu tenho sempre dito que o ambiente externo é favorável ao Brasil, tá certo? Mesmo com todas as confusões geopolíticas que estão Que nós aí, estamos enfrentando. é um ambiente que não é ruim para o Brasil, a demanda para as coisas do Brasil. E a gente saber atuar, eu acho que também a gente tem muito empreendedor, tem muita gente capacitada, tá certo? Sem dúvida. Aqui no Brasil, a gente tem que ter confiança, se conversar bastante e continuar trabalhando. Concordo, perfeito. Acho que dá um alento ouvir isso, né, Marcelo? Sem dúvida, Joaquim, você mencionou a oportunidade que nós temos na transição ecológica, tão necessária para o planeta. E tocou no agronegócio brasileiro, falou do Centro-Oeste. Nós entendemos aqui na PwC que nós estamos também vivenciando uma grande mudança demográfica no mundo, com um crescimento populacional bastante grande nos próximos anos, muito focado na África, que vai passar a demandar muitos alimentos. Também queria que você comentasse um pouco o que esse cenário global também pode demandar de produtos do agronegócio brasileiro. Olha, eu acho que ele vai demandar duplamente, tá certo? Porque o agronegócio brasileiro também pode ser parceiro em coisas que estejam na própria África, tá? A gente não vai exportar necessariamente para a África, acho que a gente pode ser parceiro para comercial. ajudar a produção lá sem que isso venha atrapalhar o nosso próprio agronegócio, tá certo? A demanda, como se diz, deve continuar crescendo ainda por uns bons tempos. A gente tem tecnologias apropriadas para esse tipo de solo, tipo de clima, etc. A gente já teve algumas parcerias incipientes, eu acho que isso é uma coisa que pode aumentar bastante e, mais uma vez, o protagonismo do setor privado nisso vai ser muito importante, tá certo? Por mais que a gente tenha lá redes de embaixadas, esse tipo de coisa, no fundo é o setor privado. Agora, e um exemplo disso, tá? No caso do agronegócio, essa combinação em que o setor privado foi muito protagonista, é toda a questão do açúcar, por exemplo, né? Eu acho que é um excelente exemplo de como que o Brasil se posiciona mundialmente. Durante muitos anos, a gente teve um pouquinho de conflito com a Índia, tá certo? Porque o açúcar é muito importante na Índia, dá muito emprego, tá certo? E aí o que acontecia? Acabava tendo dumping, aí tinha aquelas coisas no WTO e tal, nunca resolvia, tá certo? Mesmo quando eles perdiam, não pagavam, aquela coisa. Até que deu um espaço, e a gente chegou lá e disse, olha, tem um negócio bacana para vocês fazerem, que a gente faz aqui há 30 anos no Brasil, que é você transformar parte desse açúcar em etanol.
você resolve vários problemas com isso. Você diminui as emissões, evidentemente, você diminui a tua dependência do petróleo. Na Índia, petróleo é um big item de importação, tá? E você vai aliviar a questão de açúcar, porque a demanda de açúcar não cresce tanto, mas a demanda de etanol vai continuar crescendo. Bingo! O governo gostou, depois com o Modi esse negócio deu uma super acelerada, ele deu muita ênfase nisso. Hoje está entre 10% e 15% da gasolina é com etanol. E aí, acabaram-se os problemas comerciais de açúcar, ao mesmo tempo virou uma fonte de renda, de inclusão para a Índia, sensacional, porque lá, inclusive, lá não são grandes plantações, é tudo menor. É um pouquinho mais caro, mas eles têm 1 bilhão de pessoas para ter que trabalhar. Então, assim, é uma cooperação, tá certo? A gente também vendeu um pouco de equipamento, tá? Uma cooperação que, sabendo fazer, é muito boa. E eu acho que, inclusive, o nosso caminho que eu vejo nessa área, é a gente fazer coisas parecidas com a Europa. Com outros países. E particularmente a Europa. A Europa, você deve ter visto recentemente, está aquele plano aí do ex-presidente do Banco Central Europeu sobre como que o desafio competitivo da Europa. E, na verdade, esse desafio competitivo, parte dele vai ser vencido como? Com parcerias com parceiros que são também eficientes. Então, vai ter coisa que, ao invés deles tentarem fazer lá, ou até eventualmente nos bloquearem, não, olha só, como a gente tem um espaço que parecia, o que era um conflito comercial, virou uma mega parceria. Eu tenho certeza que vai ter coisas nessa parte energética, inclusive, de transição, que, ao invés de ter defesa, é parceria. A começar, por exemplo, com um combustível sustentável para aviação, o SAF, né? Não tem solução para isso e ainda tem um pouco de resistência para usar, por exemplo, aqui o etanol, o Dendê, eventualmente lá a macaúba. Então, assim, a gente entender isso deixa de ser um conflito de política comercial, agrícola e tal, e vira aqui, uma solução para os céus uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade, em que não tem solução mais barata, não tem solução mais rápida, mais eficiente do que essa. Então, eu acho que na África, como você falou, muitas possibilidades, tem que construir, o setor privado vai ter que estar muito presente lá, mas em outros países também a gente pode valer isso e, como diz o nosso querido Roberto Rodrigues, não sei se ele ainda veio aqui, mas é uma pessoa que todo mundo admira demais, né? A gente faz uma grande contribuição para a paz. Porque onde não tem comida, sempre tem briga. Onde a gente leva comida, a gente está levando paz. Está apaziguando, está trazendo... Exatamente. Aproveitando só para entrar na questão da geopolítica que você também mencionou, Joaquim. Aparentemente, a gente enxerga um momento também muito positivo para o Brasil nessas questões geopolíticas, porque existe um movimento de se proteger de determinadas regiões do mundo por conta de conflitos e por conta de questões econômicas e o Brasil tem essa excelente oportunidade de se posicionar muito bem nesse realinhamento de cadeias produtivas que a gente está começando a ver. Então, a gente vê muito investimento indo para o México, indo para a Índia, saindo da China, para reduzir esse risco de estar associado com toda a sua cadeia de produtiva dentro da China. Você acredita que o Brasil está aproveitando essa oportunidade? Ou, se não está, o que pode ser feito para a gente capturar essa oportunidade nesse realinhamento das cadeias globais? Olha, eu acho que a gente aproveita um pouquinho, pode aproveitar mais, para isso precisa ter mais ambição, tá certo? Eu acho que está ocorrendo um negócio que às vezes a gente se perde em discussões, mas está acontecendo uma coisa muito importante para ajudar isso, que é o quê? A reforma tributária. Então, assim, um dos maiores obstáculos para novas companhias virem para mim, para aqui, é a confusão dos tributos, tá certo? A insegurança jurídica resultante disso. Mas todos os ICMS aqui e acolá. Então, assim, a reforma tributária, ao trazer uma coisa muito mais simplificada, muito mais automática, ela vai ser um grande indutor, tá, para um investidor numa fábrica, dizer, Brasil, ok, tem N vantagens,
tem uma vantagem que aqui, se você vier aqui, a tua produção provavelmente vai ser verde. A nossa indústria, tá certo? Fora um ou outro segmento para o qual não tem tecnologia, mas ela é muito mais verde que no resto do mundo. Por quê? Porque ela usa muita eletricidade e a nossa eletricidade é verde. Quando ela não usa eletricidade para calor, ela muitas vezes usa a biomassa, que às vezes é parte do próprio processo produtivo dela, tá certo? De florestas plantadas, etc., que também é verde. Então, se você consegue dizer, ó, você vem aqui, você tem uma relativa estabilidade geral, tá? Comparado com os outros países, não está ruim. Tá? Tem, obviamente, uma mão de obra bastante sofisticada. Qualquer pessoa que vem aqui a São Paulo, vai a Belo Horizonte e tal, volta dizendo, pô, tem gente lá que sabe o que está falando, né? Gente empreendedora de qualificado. Você pega isso e junta com a questão verde e uma simplificação tributária, que é uma das grandes barreiras para atrair comerciante, você começa a poder aproveitar isso. Numa etapa ainda mais ambiciosa, vamos dizer assim, você pode entrar em negociações. Tá? Por exemplo, você pode dizer, olha, eu vendo meu mineral estratégico, mas eu quero que haja tal processamento aqui. No limite, eu importo carro elétrico, mas quero que tenha algumas uma vinculações, fábrica né? Eu quero que tenha uma fábrica de bateria aqui. Todos os países fazem esse tipo de coisa, tá? Isso Até é a Indonésia normal. hoje, ela diz assim, só exporto coisas que já estejam processadas, né? Então, a gente precisa se organizar. A gente não está pronto para ter isso, mas eu acho que, como diz hoje, já está escrito na parede, o mapinha já está lá. Perfeito. Joaquim, você teve sempre na tua carreira papel aí de protagonismo nas instituições financeiras e no próprio governo. Então, eu queria saber quais foram os seus maiores desafios nesse sentido e o que eles trouxeram para você de aprendizado, de lições, de estratégia. Olha, eu brinco que eu já trabalhei em duas coisas bastante diferentes no setor privado. Era chefe de uma importante casa aí de gestão de recursos, né? E agora mesmo no Safra, a gente também faz muita gestão de recursos, já estive no governo. Às vezes eu brinco que assim, quando você está no governo, você é meio que nem lancheiro. Você tem que ir numa direção, bota o motor e vai lá. E vai. Gestão de asset management, né? Gestão de ativos, que é dado pelo mercado, você tem que fazer que nem um velejador, tá certo? Você tem que ver para onde que está o vento, saber pegar o vento se ajustar para tal. E ajustar para tal, e aí você vai na frente. E de vez em quando está todo mundo parado, que nem numa regata. Às vezes não tem vento nenhum, está todo mundo boiando, um olhando para a cara do outro, mas também está normal, tá certo? Você tem que saber aproveitar. Então, assim, primeiro, você tem que se ajustar às ferramentas que você tem, à natureza do que você está fazendo. São coisas diferentes. E ao momento que você está enfrentando. E ao momento, e você tem que saber enfrentar o momento também. Mas agora, tem coisas universais. Você tem que estar conversando com todo mundo. Articulação positiva. Você tem positiva. que estar prestando atenção ao ambiente em que você está, tá certo? Você não pode ser voluntarista em nenhuma das duas circunstâncias, tampouco no governo, tá? Então, e você tem, obviamente, que ter uma equipe com você, competente. Boa, forte, competente, motivada, que esteja contente também com você. Eu acho que tudo que eu fiz foi porque eu tinha uma equipe. Uma equipe boa. Lá, por exemplo, há 20 anos atrás, quando entrei no Tesouro, eu reconheço quem veio antes de mim, que preparou uma boa equipe e tal. Eu tenho um defeito, ou pelo menos uma prática que não é habitual em muitos gestores. Nem sempre quando eu chego no lugar, a primeira coisa que eu quero fazer é reformar tudo, trocar todo mundo e botar minhas pessoas. Eu muitas vezes gosto de continuar e aproveitar o que tem lá. Exatamente. Tem algumas escolas de gestão em relação a isso. Mas, enfim, essas são as diferentes nuances de como que você administra. Assim, desafios, realizações, a gente, pensando também, falando de 20 anos atrás, olha o grau de incerteza que tinha quando o governo Lula entrou. E aí a gente, com um time muito bacana no Ministério da Fazenda, outros que nem o Roberto Rodrigues, Furlan e tal, a gente conseguiu, através do diálogo e tal, mostrar, a gente vai por aqui. Um caminho positivo. Um caminho positivo, e o país entrou aí por vários anos de crescimento, inclusive do agro, né? Foi no período áureo do Sim, agro. Que o agro teve uma grande fortalecida, né? Então, assim, em cada momento
você encontra coisas positivas e coisas boas na qual você pode usar para ir construindo seu trabalho. Gostei da tua analogia, porque eu sou lancheiro e E eu tenho o desejo de me tornar velejador um dia. Então, a sua analogia foi perfeita. Você é engenheiro naval? Eu sou. Está explicado. A engenharia naval ajudou bastante na navegação dessa economia Sem durante dúvida, esses anos, sem né? dúvida. Nessas marés difíceis. Joaquim, os bancos desempenham um papel super importante como indutor do desenvolvimento econômico. Na sua opinião, nos próximos anos, quais são os grandes setores que vão demandar financiamento para investimento, para realmente a gente ter tudo aquelas oportunidades realmente tangibilizadas? Olha, eu acho que continua a infraestrutura. O Brasil é um país que ainda tem que fazer infraestrutura, né? A grande diferença, por exemplo, a China já descobriu que a maior parte da infraestrutura ela já fez. Agora tem que dar uma pausazinha, né? Com as Tem que consequências monetizar a isso infraestrutura. A gente ainda tem muita coisa que fazer. A maior parte disso vai ser feito pelo setor privado, né? Inclusive o Brasil é um dos países que tem mais infraestrutura na mão do setor privado, né? Aeroportos, portos, estradas de ferro, etc. E tal. E há uma boa inclinação das pessoas em investirem nisso, tá certo? Então, e os bancos também. Então, a gente está sempre olhando para esses setores, apoiando, quer seja o saneamento, quer seja a eletricidade, tá? Então, essa é uma área que vai crescer bastante. Tem outras coisas também que têm crescido, parte de educação, parte de medicina, a transformação da medicina privada brasileira é notável. Também aí há apetite para financiar, né? E os bancos vão fazendo isso junto com os investidores de modo geral, né? Porque o mercado financeiro brasileiro continua se transformando. Isso até pegando o gancho da pergunta, sempre foi um mercado, o sistema financeiro brasileiro sempre foi muito avançado, inovador e continua sendo. Como que você avalia essas inovações que vêm acontecendo, realmente trazendo novos produtos, novas fontes de financiamento, não só para as empresas, mas para os consumidores? Eu acho que aí tem dois tipos de grandes inovações. Se eu botar em dois grandes blocos. Uma tudo tem a ver com a digitalização. Isso é transformacional, tá certo? A gente vê, inclusive, grandes bancos que cresceram na base da digitalização. Você tem uma inclusão social com isso. E o que é muito interessante, isso a gente experimenta bastante, inclusive no Safra, no Banco Safra, é a inclusão do empreendedor. Então, através, por exemplo, do cartão de crédito, através dos pagamentos por via digital, cada vez mais você tem contato com o pequeno, médio empresário, às vezes um empreendedor bem pequeno. E aí é interessante que pode muitas vezes ser uma via de mão dupla, porque ele, obviamente, usa os serviços, mas à medida que você vai conhecendo essas pessoas, essas empresas melhor, mesmo que elas sejam pequititas, você vai, sabendo quais as necessidades delas e a capacidade que você tem de oferecer serviços para ela. Esse serviço pode ser o crédito, pode ser seguros, muitas vezes pode ser a própria educação dele. Muitas vezes aqui o PwC, o desafio da empresa saber se está fazendo lucro ou não é só as grandes empresas, as pequititas, tá certo? Também muitas vezes você está vendendo, você não está vendo, quanto mais você vende, mais você está perdendo. Então, esta parte, você ajudar a ele entender o cash flow, ou entender o que está acontecendo com a empresa, é uma coisa que digitalmente você consegue fazer. Então, além de, obviamente, crédito ao consumidor, todas essas outras coisas. Então, essa parte de digitalização é muito interessante para a pessoa física e para as empresas. E depois tem toda a outra parte do crédito. Aí você até está pensando no financiamento. A grande mudança do Brasil de 10 anos para cá foi o quê? Foi a ampliação do crédito. Inclusive, apesar dos altos e baixos macroeconômicos, a ampliação do prazo desse crédito. Uhum. Então, hoje, com um pouquinho de ajuda de um incentivo fiscal, às vezes, mas você está disposto a comprar uma debênture de uma companhia, um CRA, uma letra, um CRI, tá certo? E vai em todos os setores, imobiliários, industrial, infraestrutura, agricultura, em que o investidor individual, tanto lá o alto nível de alta renda, quanto o médio, tá certo? Ele já está investindo, às vezes, diretamente nessas empresas através do instrumento de crédito. E eu acho que o setor de crédito aqui no Brasil vai continuar crescendo.
Eu me lembro, 10 anos atrás, a gente tinha 2, 3 fundos de crédito que a gente administrava com muito carinho. Eu tenho até orgulho que algumas pessoas que trabalhavam para mim naquela época hoje são expoentes no setor de crédito, aí, nos fundos, diversos fundos que existem, tá certo? E eu acho que isso vai continuar. Muito legal. A minha pergunta agora, Joaquim, sistema financeiro. Hoje, vamos voltar um pouquinho. 2008, a crise do subprime no mundo, mostrou a fragilidade mundial do sistema financeiro. Só que aí o Brasil se colocou, vamos dizer assim, mostrou que tinha uma organização muito robusta, pujante, e que era algo que nunca foi testado até então, e naquele momento foi testado. Então, ou seja, é um orgulho nacional a gente estar à frente de grandes países, no caso que eu estou falando, inclusive, dos Estados Unidos. E a gente tem dentro do próprio grupo grandes executivos de grandes multinacionais, e isso é reconhecido por todos eles. Mas a minha pergunta é, essa diferença que nós tínhamos no início do século, lá para 2008, 2010, ela diminuiu ou a gente continua nessa liderança com uma certa folga? E o que podemos esperar do sistema financeiro de forma macro para os próximos 10 anos? Não, eu acho que assim, o que transformou é aquilo que eu estou falando. Você tem essa mudança digital. A questão do crédito, ela significa uma certa desintermediação, mas que não faz mal aos bancos, está certo? E do resto, eu diria que a gestão prudencial, etc., cada vez é mais forte. Uma outra coisa que mudou de 2008 para cá é que assim, o Banco Central tem sido bastante assertivo em começar a incorporar e discutir os riscos ambientais, eles chamam socioambientais, né? E um pouco de governança também, mas principalmente, então assim, ele até reforçou a supervisão em coisas que, no Brasil, evidentemente, são importantes. Todas as empresas do Brasil têm uma exposição à natureza enorme, quer seja de uma Vale, uma Petrobras, Sim. uma hidrelétrica. Tem uma correlação muito forte. Né? Então, você não querer discutir riscos ambientais como parte do teu conjunto de gestão de risco seria um negócio meio absurdo. Mas o bacana é que o Banco Central tem sido bastante consistente nisso e, inclusive, em alguns casos, até tendo tido uma liderança internacional. Agora, isso se amplia, aqui mais uma vez a PwC deve estar bem envolvida nisso, com a introdução das regras de demonstrações financeiras ambientais, né? O ISSB, SR1, etc. Ou seja, as companhias vão ter que começar também a discutir e apresentar de uma maneira sistemática, não só num lindo relatório que cada uma faz como bem entende, mas de maneira sistemática, números, qual é a pegada de carbono dela, se ela tem uma trajetória de redução dessa pegada e quais investimentos, qual o dinheiro que ela vai botar para fazer essa trajetória. Então, isso é muito importante, por quê? Porque tem gente que acha que banco vai conseguir resolver o problema das emissões do mundo, tá certo? Mas não, aí você não vai dar crédito para fulano, você não vai dar crédito para cicrano, não é assim que a coisa funciona. Mas tem que trabalhar junto. Então, na medida em que as companhias, elas vão se conscientizando, elas vão tendo que fazer esse tipo de declaração, cultura, né? vai criando essa cultura, o nosso diálogo com essas companhias, a nossa capacidade de apoiar essas companhias vai crescendo muito, tá certo? Então, eu até sou, uma das coisas que eu faço, eu sou chairman aí do board aqui da GFANZ do Brasil, capítulo GFANZ. GFANZ é o quê? É a Glasgow Financial Alliance for Net Zero, que foi uma coisa construída lá, quando teve a COP lá de Glasgow, tá certo? Que junta instituições financeiras do mundo inteiro, sob o comando lá do Mark Carney, tá? E aí a gente está exatamente trabalhando nessa integração, seguindo para fazer avançar a própria regulamentação do Banco Central, tá certo? E uma dos nossos membros fez uma observação que eu acho extraordinária, que é o seguinte: os bancos não são censores. Eles são aqueles que ajudam, lá em inglês, os enablers, tá? Então, pega, por exemplo, a empresa Piquitita. Como é que essa empresa vai ser afetada aí por todas essas mudanças? Então, eu não vou querer impor regras de meio ambiente para elas, coisas. Mas, notícia, o dia que a companhia grande começar a ter o plano, como é que esse plano vai acontecer?
Ué, vai acontecer ela se virando para o fornecedor e dizendo, ó, amigo, a partir daqui você tem que fazer isso, aquilo, aquilo. E eles vão ter que se adaptar. Então, mais no meio do papel do sistema financeiro, vai ser na hora que você tiver essas exigências que vão ter sido feitas pelos parceiros comerciais dela, Sim. e isso provavelmente vai exigir um investimento, uma coisa que os bancos vão estar ali ajudando. Então, a nossa visão do setor financeiro, também nesta área, é aquele que ajuda Que apoia. a fazer, né? Exato. Finanças Faz parte quer dizer do todo. fazer, né? Então, a gente vai estar de apoio. Eu acho que esse papel, apoiar as famílias, apoiar as empresas, vai continuar sendo exatamente o motivo das instituições financeiras. Perfeito. Raul, Joaquim mencionou do ISSB, a adoção do padrão no Brasil. O Brasil é pioneiro disso, é um dos primeiros países a adotar. E acho que realmente vai mudar bastante. A CVM diz que vai ser obrigatório brevemente. Exatamente. Né? E com um framework bastante reconhecido internacionalmente, com auditoria, né? Então verificação, não é apenas peça de marketing, é peça que tem que ser verificada, auditada e comparável com outras companhias. Constar, né? É efetiva. Comparável com outras companhias, não só no Brasil como no mundo. Acho que é um movimento bastante interessante. Esse é o negócio, inclusive, que você estava falando sobre a questão global, que vai ter um impacto muito bom no Brasil. Porque na hora que, não só aqui no Brasil, o Brasil está na frente, mas outros países vão acabar tendo que ir. Né? Os Estados Unidos tentou, mas daí foi lá a justiça, alguém entrou na justiça, atrasaram isso, está em suspenso. Mas o que acontece? Quando as companhias tiverem que declarar exatamente qual é a estratégia delas e tiverem que ver o custo de verdade para fazer isso, o que elas vão fazer? Elas vão começar a olhar nos países em que elas vão conseguir fazer isso com custo mais baixo. E aí a vantagem comparativa do Brasil começa a ser importante. Se o cara tem uma real meta de redução de emissões, ele diz, pô, onde que eu posso ir que eu vou poder produzir bem, né? Aquele teu nearshoring de você está falando. Como que eu posso produzir bem, barato, com uma energia que me ajuda... De forma sustentável. Aí a gente entra. Exatamente. Excelente. Joaquim, estamos caminhando, papo bom assim, voa, né? Estamos caminhando para a conclusão, mas eu gostaria, aí como um cara que acredita demais no poder do networking para a construção de negócios, relações sólidas, eu queria escutar a tua opinião. O que o networking te apoiou, te suportou, te ajudou no desenvolvimento da tua carreira e também, evidentemente, na superação dos desafios que você citou muito bem nas perguntas anteriores, como você os enfrentou e os superou. Como que isso te ajudou? Olha, aquilo que eu falei, né? Você conversar, você estar com as pessoas é fundamental, né? Você aprende com os teus pares. Eu fico sempre assim, impressionado como que de vez em quando você ouve uns insights. Ontem eu estava no almoço, conversando com a pessoa, um insight completamente diferente, uma coisa que é diferente, que te adiciona, né? Eu acho que a diferença hoje é que a gente tem instrumentos que não tinha antigamente, né? Eles não substituem, mas complementam. Quer dizer, não substituem por quê? Porque, no fundo, você quer poder sair com os amigos, almoçar. Outro dia, a própria, né, a Confra fez lá aquele super churrasco. Exatamente, né? Comemoração de 7 anos de história. Mas, então, assim, nada substitui a gente estar perto, falando presente, direto, juntos, conversando. Mas... sem dúvida nenhuma, você ter uma rede faz uma diferença extraordinária. Às vezes toma um pouquinho do teu tempo, né, para você ficar lendo e tal, mas é tanta coisa, tanta possibilidade. Às vezes é uma maneira de você também poder se expressar e ter um feedback, né, que eu acho muito positivo. E, assim, redes que são redes um pouco mais, vamos dizer assim, tem uma certa curadoria, fazem muita diferença, porque uma coisa, né, às vezes, quando a gente fala de rede, o cara diz, mas na rede todo mundo é polarizado, todo mundo joga o negócio. Não, é diferente. Você, quando tem um network, tem um objetivo, tem clareza. Propósito. E tem propósito. E, às vezes, até uma certa curadoria, se alguém se entusiasma demais, né? Em alguns momentos. É um negócio super positivo. Te amplia
o teu alcance, amplia o que você ouve, amplia o conhecimento de pessoas Sim. que depois você vai ter a alegria de conhecer ali em carne e osso. Sem dúvida. Então, acho que assim, minha experiência tem sido sempre muito positiva nessas coisas. Eu acho que o que vocês fazem ter certeza que tem muitas outras pessoas que têm uma experiência parecida com essa e que realmente se beneficiam tremendamente de ter um grupo bacana de pessoas que estão ali literalmente na ponta do teu dedinho, né? Eu acho que você resumiu de uma forma muito feliz, né? Porque a gente, evidentemente, sabe que para uma geração de negócio, você tem que ter a parte técnica, o que você vai disponibilizar de forma adequada, mas a forma de você chegar nesse ponto com um relacionamento, eu acho que ele é decisivo. E você falou, resumiu muito bem isso aí, Joaquim. Raul, eu vi um estudo recentemente sobre como as pessoas desenvolvem relacionamentos É uma de arte. longo prazo. Isso é uma arte. São em 5 momentos, basicamente. Comendo junto, bebendo junto, se divertindo junto, aprendendo junto e sofrendo junto. E você falou... São nesses 5 momentos. Você citou os números 5 e tem aquela regra batida já, mas que eu acredito piamente. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais está próximo. Então, por isso que sempre eu brinco, o network é fantástico, porque você está, como o Joaquim falou, o insight. Eu tenho grandes insights em conversas informais com amigos, com empresários. Você fala, meu Deus, como que ele fez um negócio tão simples e eu estou encarando esse problema do lado mais complexo dele. Eu brinco porque eu fui no Grand Canyon recentemente. E aí você vê como tem lados dele que você tem um acesso muito mais fácil e outros muito mais complicados. Eu fiz a analogia naquele momento. É a vida. É a vida. Às vezes tem uma entrada tão simples, mas tão básica, e você tentando escalar um paredão de milhares de metros, enfim. Eu acho que é aí que vem a riqueza do network. Joaquim, muito obrigado. Foi um papo fantástico, gostoso. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo e assistindo vai gostar muito. Marcelo, muito obrigado pelo teu apoio. Obrigado, Joaquim. Trouxe vários insights importantes, acho que enriqueceu demais aí a conversa. E para você que nos ouve e nos assiste, obrigado mais uma vez por estar conosco. Quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão aqui listados. A PwC, em gentilmente cedeu o estúdio para que a gente faça mais esse episódio. Falando em episódio, nós vamos receber o Marco Stefanini, outra pessoa que eu admiro demais, na próxima semana. Então, nós vamos ter 2 grandes podcasts aí na sequência. Esse do Joaquim e o próximo do Marco. E, para concluir, quero convidá-los. O Joaquim falou muito bem do momento que a gente teve recentemente, o aniversário da Confra de 7 anos, que nós fizemos uma feijoada. Nós vamos ter mais uma experiência, que é o Wine Experience Mendoza. Iremos liderados por nada mais, nada menos do que o Aldo Leone, CEO da Gastur, e a Paty Leone, que é a nossa embaixadora de turismo. Eles vão nos guiar para Mendoza. A gente já conhece, mas evidentemente estar com nunca ele... Cansa aqui, nunca é demais. Aldo, melhor ainda. Nunca né? é demais. Eu estive lá em maio, mas vamos voltar com ele. Então, você que tenha interesse, nos procure. Dia 3 embarcamos para lá. Muito obrigado. Um abraço.